Foi? Foi. Todos? Instagram, Facebook, tá tudo ok já? Maravilha. E tem pessoas aqui que estão assistindo agora presencialmente. Então, boas-vindas para você que está no Instagram, boas-vindas para você que está no Facebook. E, claro, já dei boas-vindas para quem está aqui presencialmente. Gente, são 3 dias de live, tá? São 3 dias que eu vou falar sobre o quê? Próspero Ano Novo. Tá, Eduardo? Algumas pessoas até me mandaram mensagem, mas o que vai falar nisso? Próspero Ano Novo, o que tem a ver? Claro que a gente está aí, né? Escolhi a data exata, 28, 29 e 30, antes das comemorações da virada do ano, justamente para quê? Para que as pessoas pudessem entender o que é o conceito de próspero Ano Novo de verdade. E eu peguei o quê? Peguei as superstições que as pessoas costumam ter para a virada do ano. Então, por exemplo, hoje a gente vai começar falando o quê? As 7 ondas que a gente deve realmente pular. Mas não é daquela forma que a gente está acostumado a ver por aí, né? Que o pessoal vai para a praia e um pega na mão do outro e vai pulando as ondas. Por quê? Superstição, legal, eu respeito, cada um tem a sua. Mas a superstição sem uma atitude, sem uma ação, ela é só superstição. Eu acho que você que está aí assistindo pensa nisso também, e acredito que quem está aqui comigo também, creio que possa ter as suas superstições, que tudo bem, é saudável, é legal, mas sem ação, sem uma atitude, é só superstição. E é legal pelo seguinte, eu vou perguntar para quem está aqui, né? Mas vocês aí podem também mandar os comentários participando no online. Quem aqui já em algum momento ouviu aquela superstição que o chinelo virado, a mãe morre? Chinelo virado, a mãe morre, né? Hoje eu fiz até um post no Instagram, no Facebook, falando disso, né? Sobre as superstições, enfim. Mas aí eu pergunto para você que está assistindo e para quem está aqui. Alguém já foi em algum velório e você chegou lá, a pessoa, poxa, mãe morreu do quê? Chinelo virado. Filho deixou o chinelo virado, morreu. Ninguém, acho que foi. Alguém aqui já foi a algum velório e a mãe morreu com o chinelo virado? Não, mas é o quê? São superstições que vão passando, né? De tempos em tempos, vão passando na família. Mas eu tenho certeza que você pode até não acreditar nisso. Mas em algum momento, se você vê o chinelo virado, te dá uma certa coceira, uma certa ansiedade. Vamos garantir, né? Então vamos lá com o pezinho, vamos desviar o chinelo para evitar qualquer coisa. E assim, né? São mecanismos que a gente vão formando o quê? Crenças em nós, desde pequenos. Então, desde a mais tenra infância, ou seja, do 0 aos 7 anos, nós vamos o quê? Criando crenças, vão sendo programadas crenças em nós. Crenças que podem ser fortalecedoras, mas crenças que podem ser também limitantes. E em todo esse processo está o quê? Tudo que a gente vê, ouve e sente nos ambientes que a gente vive. E uma coisa é certa, também existem crenças como essas, que são ditas populares ou que são muitas vezes baseadas em alguma religiosidade, né? Como o caso das 7 ondas, tem algumas questões em relação a isso também. Mas nós temos, né, outras superstições, como a gente vai falar na live de amanhã. Hoje a gente vai falar sobre as 7 ondas que a gente precisa pular de verdade na vida, mas também a gente vai falar sobre as sementes, né, as sementes que você deve realmente guardar. E amanhã a gente vai falar justamente sobre as cores, porque tem aquilo também das cores da virada, né? O pessoal fica pensando aí qual a cor que ela deve usar na virada, né? Quem aqui que está presente, pode falar vocês aí também as cores, tá? Vocês estão acompanhando nas redes sociais. Quem aqui presente costuma utilizar alguma cor aí para passar a virada do ano? Tem isso? Você tem, Carol? Costuma? Só branco. Só o branco? Branco da paz, né? O pessoal fala que é o branco da paz. Ou o amarelo do quê? Dinheiro. Dinheiro. O verde é o quê? Verde é esperança, né? Saúde, né? Saúde. Não sei agora. Não sei agora. Então, cada um tem essa cor. Preto de jeito nenhum, né, gente? Passar de preto a virada do ano, ninguém quer passar. Mas veja, então são coisas que a gente vai absorvendo ao longo da nossa vida
mas que eu poderia aqui também dar uma de chato, né? Mas eu sou um chato do bem. E falar assim, você que vestiu amarelo, você começou já o primeiro de janeiro ganhando na Mega Sena, ou um dinheiro entrando assim de uma forma exponencial na sua vida? Eu acredito que a maioria das pessoas não. Ah, Eduardo, já aconteceu comigo. Mas eu tenho certeza que se já aconteceu, você tinha tomado alguma ação anteriormente, tá certo? Relacionada a isso, a gerar dinheiro. Eu falo, a gente não ganha dinheiro, a gente gera, né, valor. A gente gera o dinheiro. Então, sem mais delongas, vamos colocar assim, eu vou começar a falar aqui, vou passar por uma lista dos 7 pontos, né, que são as 7 ondas que a gente precisa realmente pular, vamos colocar assim, na vida. E a primeira delas é essa aqui, né, que isso aqui é terrível. Comparação. A comparação, quando a gente gasta muito tempo se comparando com os outros, algumas coisas acontecem na nossa vida e que são complicadores para que a gente possa viver uma vida melhor. Então, quando a gente começa a se comparar demais com os outros, algumas coisas acontecem. Por exemplo, nós temos um excesso de ansiedade e nós temos um estresse maior. Por quê? Porque se você, e ainda mais nas redes sociais hoje em dia, né? Porque infelizmente a gente olha aquilo ali e acredita que tudo que as pessoas postam é verdade. Tudo que elas colocam ali é verdade. E aí você começa a fazer uma comparação. Pessoas que estão muito próximas de você fala, poxa, mas não é possível. Essa pessoa ganha mais do que eu? Não, não ganha, ganha menos. Mas como que ela está viajando para tal lugar? Como que ela está conseguindo comprar esse carro? Mas o que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo realmente fazer o que eu gostaria de fazer? Mas essa pessoa está. Eu sei que essa pessoa não é rica, mas ela está conseguindo fazer. Então você começa a gerar comparações, que são comparações que não te fortalecem, que não te ajudam e te causam o quê? Ansiedade, angústia e até depressão. Então, existem alguns estudos, inclusive da neurociência, que mostram justamente os resultados que acontecem com você, né, psicologicamente, com relação à sua saúde mental, justamente pela comparação que você faz nas redes sociais. Então, se você passa muito tempo se comparando com os outros na rede social, o que acontece? Então, o primeiro ponto aí que é legal a gente falar é esse mesmo, a ansiedade e o esgotamento que a gente tem. Mas nós temos um outro ponto, eu estou aqui olhando, ó, a baixa autoestima. Quando você começa a se comparar demais, gera essa ansiedade e o estresse, também vai gerar em você o quê? Um sentimento de baixa autoestima. Então você vai começar a olhar demais a vida dos outros e você faz o quê? Você perde o seu ponto. Você perde o foco em você. Então você começa a ter uma autoestima baixa, porque você está perdendo tempo se comparando com o outro. E se comparando, o pior de tudo é o seguinte, se comparar relacionado a uma coisa que você não tem certeza se acontece de verdade. Por quê? Porque a gente não vive a vida do outro. A gente não sabe o que acontece de verdade na vida do outro. A não ser aquelas pessoas muito próximas, até familiares a nós, que a gente convive diariamente, a gente até conhece, obviamente. Mas a maioria das pessoas que estão na nossa rede social, a gente não sabe a realidade da vida dela. Inclusive, hoje tem empresas ganhando dinheiro justamente para que as pessoas possam fazer uma vida fake no Instagram e nas redes sociais. Então, hoje você consegue alugar, além de carro, que é possível alugar, você aluga jato, mas para você tirar foto, não para você andar. Então, existem empresas, né, vocês podem procurar aí na internet, existem empresas que elas são especializadas nisso. Se você quiser fazer uma sessão de fotos lá, luxando, né, como o pessoal fala aí, né? Você vai lá e aluga esse momento para tirar as fotos como se você estivesse ali viajando de jato. E aí você faz o quê? Posta no Instagram, posta no Facebook. E a pessoa que olha aquilo ali, ela começa a falar o quê? Poxa, o que está acontecendo? Que a vida de todo mundo é melhor do que a minha. E aí vem a sua baixa autoestima. Inclusive, eu lembro de uma questão... Obrigado, Júlio. Eu lembro de uma questão que eu vi um tempo atrás,
eu acho que foi em 2017, por aí. Não lembro a data exata, mas é bom mostrar, falar sobre o que aconteceu. Eles fizeram um experimento. Vou falar isso. Não, tranquilo. Então aqui, tá? O Júlio tá aqui de contra-regra, viu, gente? O Júlio tá meio... Oi? Ah, tá. O Júlio quer que eu mostre a caneca. Ó, essa caneca da imersão, fazer o merchan aqui, né, Júlio? Isso. A nossa imersão Grados, tá aqui, ó. Grados, a imersão, né? Grados significa degraus e passos. Aqui, ó. E aqui é o meu slogan, eu gosto de falar, ó, fazer é poder. Então, fazer é poder. Né? Não sei, tá olhando aí, não sei se vai dar para você. Depois eu vou postar umas fotos para vocês verem, mas é a imersão Grados que a gente tem sobre autoconhecimento, saúde mental e inteligência emocional. Então, se quer chegar mais perto, fica à vontade. Vou chegar. Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma empresa, elas pegaram um cara, ele já um senhor, 50 e poucos anos, mais ou menos, estilão, né, o cabelo grisalho comprido, de barba grisalha, e começaram a fazer um Instagram dele, né, ele saindo de dentro do carro, como se ele fosse um grande empresário. E aí postava foto o tempo todo, ele saindo de carro, ele colocava lá a descrição como reunião de negócio, hoje vamos fechar um grande negócio. E aí estava ele numa mesa com um monte de gente, como se estivesse num escritório, e aí depois tinha ele jantando num restaurante luxuoso, depois tinha uma foto dele entrando num jatinho, e foram postando isso durante um período. E o que aconteceu? Ele ganhou milhares de seguidores em pouquíssimo tempo. Milhares de seguidores, milhares de seguidores. Porém, chegou um momento em que eles colocaram ali para todos que aquilo era apenas um experimento social, que aquele era um ator e que eles iam encerrar aquela conta, porque fazia parte do experimento social que queria ver o quanto as pessoas acreditavam na superficialidade das redes sociais. Então esse é um caso muito interessante, tem vários outros, tem uma coisa que eu gosto de falar, vou falar aqui em ambiência quando a gente chegar aqui no segundo ponto, mas são coisas que a gente precisa ficar muito atento. Por quê? Porque hoje em dia nunca foi tão fácil a pessoa fazer uma vida fake. Nunca foi tão fácil. E aí a gente perde, como eu falei, a gente entra, quando a gente começa a se comparar, a gente entra em uma questão de ansiedade, a gente entra numa questão de estresse, a gente adoece porque a gente diminui a nossa autoestima. E muitas vezes outra coisa que acontece também é o ressentimento. O ressentimento, o que é o ressentimento? É você ficar com um sentimento em você mal em relação a outra pessoa ou outras pessoas, ou até o mundo, você achando que tudo é injusto para você, baseado em uma mentira, muitas vezes. Então você fica estressado, ansioso, perde a autoestima, fica ressentido, ou seja, você vai adoecendo emocionalmente, mentalmente. Faz sentido? Para quem está aqui presente, faz sentido? Para quem está nas redes sociais também pode colocar isso, faz sentido para vocês que eu estou falando. Então muitas vezes a gente acaba até perdendo muito tempo olhando, porque a gente sabe que as redes sociais aqui são excelentes como uma ferramenta como essa que a gente está aqui conversando e entregando, eu buscando entregar o conteúdo para vocês da melhor forma, para vocês refletirem para esse final de ano, para o próximo ano novo. Mas as redes sociais também, elas são baseadas em deixar a gente preso nelas. Então, a cor do Instagram é uma cor do Instagram pensada, chama dopamine color. Então, uma cor pensada para liberar a dopamina, que é o quê? A gente no cérebro vai querer mais novidade e a gente quer prazer imediato. Então a dopamina é essa substância que o cérebro faz, ele processa e que faz com que a gente fique mais nas redes sociais. Então todas as redes sociais hoje são baseadas nisso, na dopamina. Agora, se a gente fica ali o tempo todo olhando a vida dos outros, a gente esquece de olhar a nossa. E aí a gente esquece de fazer o quê? Fazer o que já ser feito. Então, é bom a gente refletir sobre isso, sobre a comparação. Não se compare. Eduardo, mas qual que é a boa comparação? Existe uma boa comparação? Existe. A boa comparação é você de hoje pensar o quanto você avançou olhando para o você de ontem. Então, a única comparação justa é de você de anos atrás com você de hoje. Por quê?
Porque é a única ponto que você controla. Você controla o quê? As suas decisões. Você controla você, as suas atitudes, as suas ações. Eu gosto muito, como é uma das minhas formações, a filosofia, eu gosto muito do estoicismo. O estoicismo é uma corrente filosófica que justamente fala que a gente tem que buscar realmente não se perturbar com aquilo que a gente não controla. Então aquilo que está fora do seu controle, não adianta você ficar focando nisso. Por quê? Porque você não controla. A gente não controla o que os outros vão achar de nós. A gente não controla coisas que estão no externo. A gente só controla o que a gente faz. A gente só controla aquilo que depende de nós fazer e que está na nossa mão realmente fazer. Então, importante a gente entender isso, a comparação. Quando que ela é precisa? Ela é precisa quando você se compara com você de antes, como você está agora. Por quê? Porque pode chegar no ano que vem, você olhar, fazer um inventário de você até agora, o que você quer, o que você deseja, o que você planeja alcançar para o próximo ano, e você poder, no final do ano que vem, de 2023, se comparar com relação àquilo que você determinou no começo do ano. Certo? Então, essa comparação é realmente positiva. Vamos para um outro ponto agora, que é ambiência. Tá? Então, essa é a segunda onda que a gente precisa pular. Né? Mas qual a ambiência, Eduardo? O que é ambiência? Vou explicar. Ambiência. A ambiência é o quê? É o ambiente que a gente vive, o ambiente que a gente mais se expõe. Então, casa, trabalho, enfim, isso forma a nossa ambiência, que é o quê? O ambiente e a frequência de tudo aquilo que a gente vê, ouve, sente o tempo todo. Então, um dos pontos principais, né, eu coloco, pra gente, quando a pessoa pergunta para mim, Eduardo, uma coisa, eu fui até no podcast da Carol que está aqui, a gente falou disso. Uma coisa para eu conseguir realmente mudar a minha mentalidade, mudar a minha vida, o que você me fala? Eu falo uma coisa que fez sentido para mim. Ambiência. Você tem que mudar a sua ambiência. O que tem a ver com a ambiência? Do que você vê, ouve e sente com maior frequência. Então, se você só ouve pessoas que cuidam da vida dos outros nas redes sociais, que falam mal dos outros, né, que estão sempre antenados apenas com as fofocas dos famosos, que estão antenados apenas com o que acontece nos reality shows, essas pessoas, o que você vai pegar delas? Apenas isso. Não tem como você melhorar a sua frequência, não tem como você se desenvolver cognitivamente, mentalmente, não tem como. Por quê? Porque você está numa frequência, você está se expondo a alguma coisa que não vai te ajudar a crescer, não vai te ajudar a chegar num lugar melhor e maior para você. Então, por isso que eu falo, ambiência é uma coisa muito, muito importante. E a ambiência tem mais uma questão, né? A gente precisa pular essa onda da ambiência naquilo que é um ambiente ruim. Por quê? Porque um ambiente ruim, o que ele vai fazer com a gente? Ele vai nos estressar. Um ambiente ruim, muitas vezes, ele vai nos estressar. E nos estressando, a gente sabe que quando você tem um nível muito grande de estresse, o estresse, quando ele é liberado na corrente sanguínea, o que acontece? Ele gera uma inflamação. Essa inflamação, quando você está estressado, ela dura de 7 a 10 dias mais ou menos. Então, um estresse causado hoje, ele demora aí de 7 a 10 dias para ser eliminado no seu corpo. Agora, se você se expõe diariamente a um ambiente estressante, então imagina o quanto de inflamação isso gera. E aí vai o quê? As doenças que a gente sabe que são doenças psicossomáticas. O quê? Nível de estresse elevado, inflamação, você começa a ter gastrite, você começa a ter questões de pele, você começa a ter queda de cabelo, você começa a ter uma imunidade muito baixa e ficar mais frequentemente resfriado, você começa a ficar mais frequentemente doente. Faz sentido isso? Não? E a gente sabe que isso é uma realidade. O que está aqui na nossa mente, o que está no nosso cérebro, vai interferir na nossa performance, vai interferir no nosso comportamento. Então, mais coisas aqui que pode acontecer quando você tem uma ambiência ruim. Um ambiente ruim, problema de sono, você não vai dormir bem. Tá? Eu costumo falar na imersão até para as pessoas o seguinte: toma muito cuidado. Eu gosto muito quando o pessoal fala daquela lição que
a gente tem que ensinar os filhos desde cedo a arrumar a cama, a arrumar as coisas. Por quê? Porque um ambiente ruim, e aí estou falando de organização, tá? Um ambiente sujo, um ambiente mal arrumado, desorganizado, com coisas quebradas, isso tem um quê? Um efeito no nosso cérebro. Isso é fato. Existem várias pesquisas também na neurociência que mostram isso. Uma coisa que eu gosto de falar e falo na imersão, por exemplo, é Nova York, quando um prefeito de Nova York, de acho que 20 anos atrás mais ou menos, eu não vou ser preciso com data, mas ele chama Rudolph Giuliani, vocês podem procurar, ele buscou, porque a criminalidade em Nova York estava muito alta, então ele buscou na neurociência, em psicólogos, enfim, neurocientistas, o que poderia ser feito para que diminuísse a criminalidade em Nova York, naqueles pontos mais complicadores. E o que eles viram? Eles viram uma teoria que chama teoria da vidraça quebrada. Então eles perceberam pelo mapa do crime que foi feito, que os lugares que estavam pichados, sujos, com vidraças quebradas, e por isso que vem aí a teoria da vidraça quebrada, esses lugares que esteticamente estavam bem sujos, bem destruídos, esses lugares geravam o quê? Um maior nível de criminalidade. Por quê? Porque parece abandonado, parece que ninguém vai ver o que você faz de ruim ali. Então, ele pegando esses estudos, ele começou a fazer o quê? Um trabalho de revitalização desses lugares em Nova York. E adivinha o que aconteceu? Diminuição da criminalidade. Tá, Eduardo, o que tem isso a ver com a nossa casa? Tem a ver que se você convive num ambiente ruim, que ele é desorganizado, que ele é sujo, que ele tem muita coisa quebrada, a gente vai fazendo o quê? A gente vai diminuindo a nossa autoestima, a gente vai deixando as coisas e a gente se acostuma com aquilo que é ruim, infelizmente. A gente se acostuma com coisa boa, tem gente que até fala, com coisa boa a gente se acostuma rápido, realmente. Só que também, infelizmente, a gente se acostuma com coisas ruins. E a gente não pode. Então eu falo para as pessoas, toma muito cuidado como que está o seu carro, o interior do seu carro. Porque não tem carro, assim que você vai, o amigo fala para você, pode entrar, você entra, você fala, precisa pedir licença para sujeira, né? Fala, não se incomoda não repara. Eles falam, não tem como não reparar, né? Tem que pedir licença para sujeira para entrar no carro. Então, desse modo, se está desse jeito, você pode ter certeza que o quarto dessa pessoa também vai refletir isso. O quarto dessa pessoa vai ser como está o carro. Tá? Então, por quê? Porque a gente vai replicando, infelizmente vai ficando epidêmico na vida, aquilo que é ruim. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa ambiência, a gente precisa cuidar daquilo que está ao nosso controle, está na nossa mão poder fazer. A gente tem que manter o mínimo de ordem na nossa vida, a gente tem que manter o mínimo de ordem naquilo que a gente pode controlar. Por quê? Porque um ambiente limpo, um ambiente bem agradável, também faz com que a gente tenha um maior nível de motivação, inspiração, de vontade. Tá? Eu acredito que ninguém aqui gosta de ir num ambiente ruim, num ambiente sujo, né? Inclusive gera medo na gente, né? Você vai em alguns lugares, está todo pichado, está sujo. Às vezes a gente vai, por exemplo, no centro de São Paulo, tem lugares lá que realmente dá medo de você passar. E quando você vai olhar o mapa do crime também, é um lugar que tem um alto índice de criminalidade. Por quê? Porque ele dá uma impressão que tudo ali é permitido. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça na nossa casa. Nossa, Eduardo, mas minha casa não é assim. Sua casa, espero que não seja mesmo assim. Porém, se o seu carro for, como eu falei, se sua bolsa for, olha só, se sua bolsa for, assim, toma cuidado. Deixa o que é útil lá. Por quê? Porque ele começa pequeno, tudo que é grande hoje foi pequeno um dia, eu costumo dizer isso. Um hábito ruim começa pequeno e depois ele vai ficando epidêmico, ele vai tomando conta de você. Então tem gente que, por exemplo, você entra no quarto e parece que está um brinco, só que se você abrir o guarda-roupa, você vai cair uma avalanche, né, no quarto. Se abrir o guarda-roupa, a pessoa, você entra lá, ela fica até assim, né, no guarda-roupa, opa, tudo bem? Pode entrar aqui no quarto, fica à vontade. Ela fica ali, para estar segurando a porta, o guarda-roupa não cair em cima de você. Bobear até gente morta lá dentro, Deus do livre. Então, tem que tomar cuidado, porque cuidar da nossa ambiência. O que acontece também com relação às questões de ambiente? A gente tem um nível menor, eu até comentei aqui, de condições cognitivas. O que é isso, Eduardo? De aprendizagem.
Por quê? Se você está num lugar com muito barulho, com muito ruído, com muita sujeira, não tem como você se sentir bem. Tem como? Não tem. Então, se você precisar estudar, eu sou um chato do bem, eu falo. Eu gosto de silêncio, eu gosto de ficar tranquilo, eu gosto do negócio, né, organizadinho para eu poder estudar. Eu tenho a minha bagunça na minha mesa, que eu chamo de bagunça organizada, né, que é aquilo, mas a bagunça da minha mesa é aquilo. Eu gosto de escrever. Então, eu pego um post-it e colo ali perto do notebook. Eu pego uma anotação minha, porque eu sou esse que anota, até aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu ando sempre com, quem me conhece sabe, eu sou analógico, né? Eu vou para o analógico para depois passar para o digital. Então eu tenho sempre minhas anotações. Só que o quê? Depois que eu passo para o computador, depois que eu passo para o digital mesmo, eu jogo fora. Jogo fora. Agora tem gente que o negócio parece uma montanha de lixo. E não pode. Por quê? Porque isso diminui a sua capacidade cognitiva. Inclusive, as pessoas diminuem a condição de se organizar, que a gente também vai falar sobre isso. Apesar de eu já estar falando mais ou menos disso, a gente vai falar no final sobre uma questão de rotina. Tá bom? Então, esse é um ponto importante. Ambiência. Você tem que saber que ambiência pode gerar estresse. Se você não tiver um ambiente ruim, vai te gerar estresse. Vai te gerar o quê? Falta de vontade de fazer as coisas, ou falta de motivação para você fazer as coisas. Então, tem várias questões num ambiente ruim que vão te atrapalhar. E o ambiente também, para a gente fechar essa parte do ambiente, são as pessoas que você mais convive. Pessoas que você mais convive. Porque se você convive com pessoas que tornam o seu dia a dia, a sua ambiência ruim, não vai ter como você também ficar no estado de espírito mais elevado. Então, se você só convive com gente que reclama, com gente que xinga, com gente que fala mal da vida dos outros, com gente que faz questão, né, de pensar mal dos outros e compartilhar, né, querer ali que você participe daquilo. Então, esses são o tipo de pensamentos, esses são o tipo de conversa que você não tem que participar. Por quê? Porque isso diminui a sua capacidade intelectual, isso diminui a sua capacidade do quê? De expandir a sua mentalidade para um nível maior. Então, as companhias, é a velha história que a gente ouve dos pais, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Eu falo, diga-me com quem andas, eu te direi quem pode se tornar. Porque eu tive amigos na infância, né, que não tenho mais hoje, porque muitos deles nem estão mais aqui. Porque eles escolheram caminhos, que infelizmente são caminhos ruins. Infelizmente são caminhos que levaram eles, ao invés de um lugar melhor. Aí depende do ponto de vista, porque quem acredita em Deus e quer chegar no paraíso, sabe que vai ter que passar pela morte. Mas infelizmente nem todos que morrem a gente vai pensar que foi pro paraíso. Obrigado. Então, a gente precisa pensar nas pessoas que a gente está andando. E aí uma reflexão para você. Você acha que as pessoas que você anda hoje, essas pessoas te ajudam mais a elevar a sua mentalidade, o seu estado de espírito e a sua ambição pela vida, pelo melhor, pela prosperidade, ou não? Então essa é uma coisa que você precisa pensar. Por quê? Porque eu, em determinado momento da minha vida, eu conto isso muitas vezes para as pessoas já participaram aqui, que estão presentes, já participaram até de um evento meu, elas sabem disso. Eu não tinha dinheiro para comer. Então eu saía muitas vezes de casa com o quê? Pão, eu passava pão com óleo, porque não tinha manteiga. Então derrubava um pouquinho de óleo na chapa e colocava o pão, então ficava tipo um pão na chapa, né? Só que era óleo para eu comer. Só que eu vivia com jovens também na época, amigos, que tinham uma mentalidade empobrecida. Empobrecida não tem nada a ver com dinheiro, tá? Eu tô falando aqui. Tá? Eu estou falando com empobrecida no sentido assim, tá bom daquele jeito, né? Ganhar um salário mínimo ou ganhar 30 mil reais por mês é a mesma coisa, sabe, gente assim que não se importa com nada? Então, quando você convive com esse tipo de pessoa, dificilmente você vai chegar a alcançar os sonhos, maiores sonhos que você tem. Então você precisa se expor ao melhor. E a ambiência, criar a sua ambiência é se expor às melhores ideias, às melhores condições para que você possa buscar. Eu fui office boy, né? Eu também gosto de contar isso, principalmente para os jovens. E quando eu ia, né, nos bairros de Campinas, de alto padrão, vamos colocar assim, eu ia lá levar documento para médicos, eu ia levar documento para advogados, enfim. E eu passava nesses bairros, e diferente de alguns amigos meus que quando olhavam para esses bairros falavam assim, é tudo playboy,
tudo folgado. Não, eu olhava aquilo ali e falava, como é que eu vou fazer para eu poder tomar café nessa cafeteria? Como é que eu vou fazer um dia para eu poder, de repente, morar num apartamento desse ou numa casa dessa? Então, a minha mentalidade era essa. Eu via aquela realidade, mas eu queria vivê-la, não queria criticá-la. Percebe? Então, se você quer viver uma realidade melhor, porque eu tenho certeza que quem está aqui presente, quem está assistindo, todo mundo aqui quer ganhar mais, quer viver melhor, quer ter condições de dar o melhor para a família. Sim ou sim? Sim. Então, se você quer o melhor, você tem que se expor ao quê? As melhores ideias. Você tem que olhar esse tipo de pessoas que já chegaram lá e falar assim, como é que eu faço para fazer isso? Como é que essa pessoa fez? Você tem condições de se aproximar dessa pessoa? Então se aproxime. Não, é uma pessoa que você vê na televisão, que você vê nas redes sociais, procura a história dela. Eu fiz muito isso, você precisa ter referência. Você precisa ter uma pessoa que você possa se espelhar. Perceba que o sucesso ele deixa realmente rastro. Eu não estou falando de sucesso apenas financeiro, estou falando de sucesso com relação a tudo. Eu procuro e oro a Deus para que eu seja um bom pai. Então, eu creio que até agora, até o momento, eu tenho tido sucesso como um bom pai. Então, para eu fazer isso, eu não tive um exemplo, não tive meu pai presente. Mas eu entendi, por exemplo, tudo aquilo que eu gostaria de ter tido, o que eu poderia fazer pelas minhas filhas. Beijo, amo vocês. Então, você precisa buscar meios para que você possa chegar onde você está. E você faz isso também fortalecendo o seu ambiente, ou seja, aquilo que você mais ouve, vê e sente com frequência. E a gente só faz isso principalmente quando a gente se junta ou se a gente busca informações a respeito de pessoas que já chegaram lá. E não pessoas que reclamam da vida, pessoas que só se vitimizam, porque eu muito tempo também me vitimizei. Eu achava que o mundo tinha que mudar as coisas. Eu achava que, poxa, coitado de mim, meu pai não foi presente, então alguém precisa olhar por mim. Não, e não é assim a vida. A vida não é assim. A vida, todo mundo tem a sua vida para viver. O que você tem que fazer? Fazer o que precisa ser feito. Então, se alguém aqui quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá, gente? Tá aqui. Agora a gente vai para o terceiro ponto. Qual que é a terceira onda, Eduardo? Essa daqui eu gosto. Tentar agradar todo mundo. Quem aqui assim não consegue falar não para as pessoas? Está presente. Não precisa um de cada vez. Quem aqui assim não consegue falar não? Tem uma dificuldade de falar não para as pessoas? Tem gente aqui ou não? Eu aprendi a falar. Hã? Eu aprendi a falar. Aprendeu a falar, Carol? Tem algumas pessoas tímidas aqui que estão fazendo assim, ó. Mas tudo bem. Eu tinha muita dificuldade de falar não para as pessoas. E quando você quer agradar as pessoas, acontece um fenômeno com você. Que te gera mais estresse. Você vai ficar mais estressado. Sabe por quê? Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. E isso é um fato. Isso é um fato. Então toda vez que você tenta agradar uma pessoa, pode ser que você venha desagradar outra. Que você se relaciona, por exemplo. Se você é casado, casada, às vezes você quer agradar alguém até da família mesmo, que dá palpite demais na sua vida de casado, ou um amigo, uma amiga. Quando você quer agradar demais, pode ser que o seu cônjuge ele também não goste muito daquele comportamento. E não estou falando de ciúme, eu estou falando de, às vezes, a gente entender, e aí a carência, porque é uma ferida emocional, principalmente de rejeição e abandono, e isso a gente fala bastante na imersão, eu já tive muito isso. Você, quando tem rejeição e abandono, você quer agradar todo mundo. Por quê? Porque você não quer ser rejeitado, você não quer ser abandonado. Então, no meu caso, a minha ferida de rejeição e abandono veio por quê? Meu pai separou da minha mãe e eu tinha 6 para 7 anos. Então, eu queria o quê? A atenção do meu pai, eu não queria que ele tivesse me rejeitado. A criança já vai criando isso na mente. E aí, o que acontece? Isso reflete na sua vida adulta. Reflete na sua vida adulta. E aí você passa a ser alguém que só quer agradar os outros. E aí o que acontece? Te gera estresse, te gera baixa autoestima. Porque chega num ponto em que você percebe que por mais que você faça, não tá bom, não adianta. Porque se agrada um, você vai desagradar o outro. Se agrada um. Então quem é a primeira pessoa que você tem que pensar? Você. Você. Eu gosto muito de, sou cristão e gosto muito de falar sobre isso com as pessoas. A passagem fala assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como
Quem está aqui, como é que é? Como? A ti mesmo. Né? Então não é ame ao próximo acima de você. Não é ame ao próximo e esqueça você. É ame ao próximo como a ti mesmo. Então você tem que ter amor próprio, você tem que pensar naquilo que para você não é incômodo, naquilo que para você é valor, né? E você tem que, depois de ter isso muito bem fortalecido em você, aí sim você vai se relacionar da melhor forma com as outras pessoas. Agora, quando uma pessoa ferir um valor seu, quando uma pessoa for contrária àquilo que você acredita, o que acontece? Você não tem que fazer só porque você acha que você tem que agradar todo mundo. Porque isso vai te gerar o quê? Estresse, angústia, vai diminuir a sua autoestima. Então não. Ame a ti. Né? Então, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, isso é importante você entender. E é fato, quando eu falo isso para muitas pessoas, as pessoas falam assim, nunca parei para pensar nesse sentido. Porque quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa só em se doar. A gente não pensa... Porque a referência nessa frase, a referência é o quê? É a ti mesmo. Somos nós. Só que a gente pensa sempre no doar, a gente pensa sempre na questão de caridade, a gente pensa sempre nesse sentido. Não. É importante isso, é importante a gente fazer o melhor para as pessoas, a gente tem que servir, né? Somos seres humanos, humus, terra fértil, né? Ser humano vem disso, humus, terra fértil, então temos que ser terra fértil, porém, não sacrificando a nossa humanidade, não sacrificando aquilo que para nós é importante, que é valoroso. Faz sentido aqui ou não? Alguém quer participar? Pode falar aí, gente, fazer perguntas, tá? Não tem problema. A gente está aqui para isso. Eu não estou conseguindo enxergar muito aqui, ó. Se tem alguém falando mais alguma coisa. Estou vendo umas palminhas, mas não estou vendo perguntas aí. Se tiver alguma pergunta, você me avisa também já, de alguém aí, tá bom? Então, outra coisa. Tentar agradar todo mundo te faz muitas vezes tomar decisões ruins. Sim ou não? Sim. Porque muitas vezes você faz o quê? E eu vou dar um exemplo porque aconteceu muito isso comigo. Muito. Quando eu não tinha ainda esse domínio sobre o entendimento sobre a minha ferida de rejeição e abandono, o que acontecia comigo? Eu queria agradar todo mundo. Então eu não falava não para os outros. Aí o que acontecia comigo? Eu estava lá trabalhando bonitinho, chegava alguém, porque existem pessoas no seu meio que você tem que entender que são manipuladoras. E as pessoas manipuladoras são muito rápidas. Aí, Eduardo, fala mais sobre isso. Falo. Por exemplo, falei aqui que eu sou cristão. Tem pessoa manipuladora que, se ela sabe que você é cristão, sabe como é que ela vai falar com você? Ela vai falar assim: ai, Márcio, só por Deus que eu consegui entregar esse trabalho hoje. Ela tocou aonde de você? Aquilo que você tem como um valor, que é a religião, que é no caso cristão. Você já fica o quê? Opa, a orelhinha já. Ah, é? Mas por quê? Ai, olha, só por Deus que eu vou terminar isso. Nossa, eu não vou conseguir. Você me ajuda? Pegou você. Aí você já tem uma crença de que assim, não, preciso me doar, não, preciso ajudar, preciso agradar. Tá lá no seu inconsciente a ferida de rejeição e abandono. E aí você faz o quê? Você sabe que o seu trabalho tem que ser entregue naquele dia. Você sabe. Só que o que você faz? Eu esqueço que ame ao próximo como a mim. Aí eu faço assim, não, ignoro você e vamos servir o próximo. E aí, ele fica bem, ela fica bem e você fica como? Não entrega o trabalho. E aí, como é que faz? Vira uma bola de neve. Aí amanhã, sabe o que acontece? Que essa pessoa já deu certo. É igual criança pequena é assim, né? Fala pro pai primeiro, pede pro pai, né? O pai fala não, ou pede pra mãe, a mãe fala não, e aí ela vai jogar com o outro. Mas percebeu que deu certo uma estratégia dessa? Rapidinho, volta. Aí amanhã ou depois a pessoa vai chegar pra você e vai falar o quê? Márcio, nossa, olha, cara, é difícil, eu tô precisando aqui que um anjo da guarda me ajude. Entende o manipulador? O manipulador ele vai entendendo a sua realidade, aquilo que você mais valoriza, e ele vai criando artifícios, argumentos em cima disso para te manipular. Ele é manipulador. Estelionatário é muito bom ser estelionatário porque ele entende o mecanismo de manipulação. Ele entende a programação neurolinguística. Ele entende a leitura em relação às pessoas, ao ser humano. Faz sentido isso ou não?
Então você acaba ficando à mercê dos outros. Então tome cuidado, não tente agradar todo mundo, não tente agradar todo mundo, é impossível, é impossível. Pode parecer piegas o que eu vou falar, mas eu vou falar porque é reforço, sempre reforço é bom. Como dizem, nem Jesus agradou, então não vai agradar todo mundo. E hoje se agrada alguém, amanhã você não agrada mais, está tudo bem, desde que você esteja fazendo o que é certo, desde que você esteja seguindo aquilo que você acredita como um valor e você não esteja prejudicando ninguém. Então, isso é extremamente importante. Mais um ponto aqui. Falamos de ambiência, já falamos de tentar agradar todo mundo. E agora a gente vai falar eu estou aqui com a minha colinha para não me perder. Nossa, esse aqui também é gostoso, hein? Agir apenas pela emoção. Tem que pular essa onda também. Agir pela emoção. Quem aqui em algum momento já falou alguma coisa para alguém e se arrependeu amargamente depois? Agiu dominado pela emoção. E tem gente que infelizmente sabe que tem isso, mas ela fala o quê? Eu sou assim e não vou mudar. É o meu jeito. Isso aí. As pessoas quiserem, elas que me aceitem assim. Não é? E aí o que acontece? Ela começa a ficar sozinha. Então agir apenas pela emoção muitas vezes vai causar o quê? Vai causar desentendimento com as pessoas. Vai causar perda para vocês, não só de relacionamento com as pessoas, mas vai causar perda inclusive financeira. Por quê? Porque é uma pessoa dominada pela emoção, e quando ela não entende as feridas emocionais dela, quando ela não entende as questões psicológicas que rodeiam dela, porque todos nós temos alguma ferida emocional aberta. Todos nós temos alguma questão emocional mal resolvida. E a gente precisa... Pode falar, Carol. Ah, não. É que ali tá não sei se tá gravando ali. Ah, sim. Tem que ver o Júlio aqui. Então, a gente precisa aí entender sobre as questões emocionais nossas, tá certo? Para que a gente não responda apenas na emoção. Tem gente que é extremamente sensível, né? Você fala com a pessoa uma coisa boba e ela já está chorando, né? E tem pessoas que são extremamente o quê? Agressivas. Tá? Aquele tipo de pessoa que infelizmente o carro nem chegou a fechar ela no trânsito. O carro só apontou aqui, ela já está xingando o motorista, a mãe, o pai, o vô, né? Toda a geração da pessoa, não é assim? Gente que, por exemplo, na emoção tem preconceitos. Gente que tem preconceito, eu já tive muito isso com um chefe. Por exemplo, talvez algum de vocês já tenha passado por isso. Tem uma sala, eu lembro disso muito bem numa empresa que eu trabalhei, tinha alguns andares da empresa, era num prédio, né? E lá todos os andares tinham lugar para as pessoas ali numa pausa tomar café. Então, o que acontecia? Existia uma pausa, um período de pausa para você utilizar. Então você estava ali com os amigos, às vezes ali naquele período de pausa, e você estava ali tomando um cafezinho ou uma água. Aí o chefe emocional chegava lá e falava assim: nossa, aí, ninguém trabalha hoje? Acho que alguém já passou por isso. Tá? Por quê? É o preconceito dele, baseado no quê? Numa emoção negativa que ele tem. Para ele, em alguma questão, em algum momento ali na vida, ele acredita que a pessoa tomando café, a pessoa está tirando dele, a pessoa está folgando nele. E aí ele não para raciocinar, ele se deixa dominar pela emoção, ele não para raciocinar que o quê? Poxa, mas peraí, está previsto na empresa aqui que existe pausa para o café. Tem autorização para as pessoas poderem fazer isso, poderem tomar o café. Então, se baseia em um preconceito, coloca para fora essa emoção preconceituosa e aí deixa o que? As relações ruins, as relações difíceis e passa a não ser uma liderança em que as pessoas convivem bem e que as pessoas acreditam que vai ajudá-las na vida. Então, não se deixe levar apenas pela emoção. Uma coisa que eu falo também, gosto de contar essa história, né? A minha esposa, quando a gente começou a ficar junto mesmo, às vezes a gente tinha aquela briguinha, aquela coisinha boba, né? A gente sabe, uma discussãozinha. E aí o que acontecia? Ela ficava brava, né? Claro. Só que eu
se eu discutir com qualquer pessoa, passou 5 minutos, dependendo, obviamente, né? Tem coisas que, mas coisa boba, passou 5 minutos eu já não dou mais relevância para aquilo, eu já esqueci. A gente sabe que tem, né? Não vou falar todas as mulheres, mas tem boa parte das mulheres que não esquece, né? Vai ficar para sempre. E a minha esposa, o que acontecia? Eu ia lá e falava, amor, aí ela fazia assim para mim. Aí eu olhava e falava, o que foi? Né? Bem bobinho. Eu não estou falando com você agora, a gente acabou de brigar. Aí eu falava, não, mas não, isso aí já foi, já, está tudo bem. Ela, não, está tudo bem não, ainda tô bravo. Então, ok, eu ia e saía fora disso. A parte da presença do mal, né, aquilo assim que fala. Então, só que eu ficava inconformado, né? Mas eu não ia pra briga, nem nada disso, porque eu já estava controlando a minha emoção. Só que eu procurava o quê? Entender a emoção dela. Entender que às vezes aquilo foi uma realidade, lembra da ambiência, a gente volta lá atrás, né? Do ambiente que ela viveu, de repente algumas coisas que ela teve como crenças e ela acha que aquela forma é a melhor forma de reagir. Mas o que eu fazia? Eu não entrava em confronto baseado na minha emoção, percebe? Eu não falava assim, não, mas não pode ser assim. Você não pode fazer assim. Não, eu deixava ela lá. E aí aos poucos eu fui vendo. Aí de novo acontecia, eu esquecia, chegava lá, ela fazia de novo essa giradinha do exorcista aí, na cabeça, né? E eu falava, poxa, é verdade, ela vai ficar brava, tem que esperar um pouco mais. Aí eu ia tomar um café. Então a melhor coisa é aquela velha história. Tá na emoção? Não decida na emoção. Não fale na emoção. Vai tomar um café. Tem um exercício que fala que é para você encher a boca de água, né, na hora. Quem fala muito. Né? Você tá ali para soltar alguma coisa, pega uma caneca de água, pega um copo de água, enfia na boca e segura e vai andar. Depois que abaixar, porque sempre assim, né? Às vezes a gente chega num nível de estresse que fica até pulsando dentro do ouvido, né? Assim, você sente o sangue pulsando na cabeça, assim. Se você jogar isso para fora, vai ser difícil você saber lidar com isso depois, que palavra lançada, água, né? Aquela velha história, né? Água morro abaixo, fogo morro acima, e água e palavra lançada, difícil controlar. Então, mais fácil a gente ter algumas técnicas aí. Essa da água, enche a boca, vai dar uma volta. Mas aí eu comecei a pensar, como é que eu faço para resolver isso? E aí eu cheguei, um dia eu fiz uma abordagem um pouco kamikaze, mas tudo bem. Eu cheguei para ela, fui lá conversar com ela, aí ela de novo falou que não estava bem e tal. Eu falei, amor, mas espera aí, você quer largar de mim? Aí ela já ficou doida, né? Eu lembro até hoje, estava lavando louça, parou de lavar a louça, e ela falou assim, por que você quer largar de mim? Aí virou o jogo, né? Por que você quer largar de mim? Eu falei, não. Na verdade eu quero me entender com você. Não, mas você está falando que quer largar? Não, estou perguntando, porque como você não está querendo falar comigo, eu estou achando que você quer largar de mim. Aí ela ficou olhando assim, ela falou, não, claro que não. Eu falei, então tá, amor, a gente não precisa gastar o tempo, obrigado. Né? Eu sempre digo, aprendi uma coisa com o Cortella, a maior parte tem que ser a melhor parte. Então, a maior parte do tempo que a gente passa junto com quem a gente ama tem que ser a melhor parte. Porque se não é a melhor parte, não faz sentido a gente estar junto, não é isso? Faz sentido. A maior parte, seja no trabalho, seja no relacionamento, a maior parte precisa ser a melhor parte. Claro, tem os episódios de momentos difíceis, mas isso não pode ser regra. E aí falando dela, ela entendeu, mas o que? Ah, Eduardo, então você impôs a sua vontade. Não. O que aconteceu? Ela diminuiu o ciclo dela de irritação comigo, então hoje acontece o quê? Acontece muitas vezes da gente ter uma discussão de alguma coisa, só que o que eu faço? Eu respeito o tempo dela, a emoção dela. Então eu sei que em 5 minutos não dá para eu voltar lá. Aí o que eu faço? Vou tomar um café, vou dar uma voltinha e espero um pouco a mais. Por quê? Porque ela também já entendeu isso. E daqui a pouco eu falo com ela e está tudo normal, não tem mais problema. Então isso é questão da gente entender que não se responde pela emoção. Que a gente nem deve esperar que o outro, entenda o nosso emocional. Porque tem muita gente que é assim, né? Você sabe que eu sou assim. Você me conheceu assim. Não, mas se isso te prejudica o andamento das suas relações, prejudica as suas relações de trabalho, prejudica as suas relações de negócio, então você precisa mudar, você precisa melhorar. Por quê? Porque a gente está na Terra para evoluir. Então, viver pensando constantemente no passado é a outra onda aí que a gente precisa pular, a gente precisa eliminar. Por quê, Eduardo? Quem vive demais no passado, né? O que acontece? Passado. Como o nome já diz, já
Passou. Passado. Quem vive no passado, não vou falar aqui, vou fazer a piadinha, quem vive no passado é museu, mas não, quem vive no passado não consegue aproveitar o melhor do agora. Não consegue fazer o quê? Criar um futuro melhor. Então, se você vive apenas no passado, o que te acontece? Falam que passado, o excesso de passado gera o quê? Estresse. O excesso de passado gera o quê? Depressão. A pessoa fica deprimida. A pessoa fica olhando para... Eu gosto muito de fazer, eu falo, as pessoas precisam, nós precisamos aprender. Infelizmente, a gente não aprende na escola nem na faculdade sobre as questões mais importantes da vida. Algumas das questões mais importantes da vida. Que é o quê? Inteligência emocional. Autoconhecimento. A gente não aprende na escola. Alguém aqui aprendeu na escola isso? Inteligência emocional, autoconhecimento? Ninguém. Quem está assistindo tem certeza também que não aprendeu. Eu não aprendi. Não aprendi. Então a gente não aprende inteligência emocional, a gente não aprende autoconhecimento, a gente não aprende sobre saúde mental e gerenciamento das emoções. Não aprende. Não aprende. Então assim, o meu sonho é que isso acontecesse. Por quê? Porque hoje nós temos uma geração, né, cada dia está ficando cada vez mais precoce, doente emocionalmente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Um dos mais estressados e um dos mais depressivos. Isso não sou eu que estou falando, isso é a OMS, Organização Mundial da Saúde. E hoje cada vez mais jovens e crianças estão ficando com ansiedade, depressão. Então precisa tomar um cuidado com essas questões. Estou falando tudo isso para colocar um pouquinho nessa questão do passado. O passado é um dos pontos com relação à emoção. Que tem, claro, pode ter a ver com ferida emocional, alguma coisa. Porque quando a gente sofre algum episódio no passado, muitas vezes ele vai ressoar agora. Obviamente, a gente lembra de algo emocional que aconteceu com a gente lá atrás. E isso gera em nós, muitas vezes, uma crença. Obviamente. Então, por exemplo, eu tenho certeza que alguns que estão aqui presentes, não os mais jovens, né? Mas vão lembrar, por exemplo, do 11 de setembro, de quando o atentado terrorista das Torres Gêmeas. Lembra onde estava, lembra o que estava fazendo. Tenho certeza disso. Para quem é mais antigo ainda, igual a mim, vai lembrar, por exemplo, da morte do Ayrton Senna. Eu lembro onde eu estava em outra cidade, na casa de tios. Lembra por quê? Forte impacto emocional. Então isso gera o quê? Ali uma crença, você gera um estado emocional que você vai levar para muito tempo. Então, com relação ao passado, a gente tem que entender uma coisa. Eu gosto de falar para as pessoas, porque eu converso com as pessoas em mentoria, converso com as pessoas aí na individualidade, e muitas vezes que elas falam, mas a experiência me mostrou que homem não presta. Homem não presta. Por que a experiência te mostrou isso? Não, porque eu já me relacionei, já tive 3 namoros, já tive 4 namoros, já tive um casamento e todos não prestaram. Ok? Quando a gente vai, que autoconhecimento quem participou aqui da imersão, lembra que eu falo mais profundamente sobre isso, autoconhecimento é reconhecer a sua história. Então a pessoa está falando de uma coisa de agora, de colocar aí dos últimos tempos dela. Porém, provavelmente essas escolhas por esses homens que não prestam, ela vem do quê? De uma crença que ela traz desde a infância. Então algo aconteceu na família dela. Quem aqui já viu muitas vezes a mulher que fala que teve um marido, que teve um vô alcoólatra, teve um pai alcoólatra e fala que nunca vai casar com um alcoólatra. E o que acontece? Eduardo, mas como isso? Porque existe uma questão emocional. O cérebro, eu vou falar mais adiante, o cérebro é uma máquina de economizar energia. Então, o cérebro é mais fácil lidar com esse tipo de pessoa do que lidar com alguém diferente. E, gente, isso é muito sério, né? Claro, na imersão a gente fala muito mais profundamente disso, mas é muito sério isso. Então, o Márcio e a Nívia estiveram na imersão. A gente tem um exercício muito grande lá, não tem? Vai tratando sobre isso, sobre as feridas emocionais. Questionaram, a gente vai se questionando de verdade. Porque essa é a questão, a gente precisa se questionar. Então, essa live que eu estou fazendo aqui, falando, por exemplo, das 7 ondas que a gente precisa pular, das cores que a gente precisa vestir e da semente que a gente precisa guardar, é justamente porque faz parte de uma cortina que a gente vai vivendo no dia a dia, que é entregue para nós de graça, de que fazer esse tipo de coisa, terceirizando a responsabilidade, pode ser que dê certo. Não dá certo.
Pular 7 ondas não vai fazer você enriquecer, não vai fazer você melhorar as condições da sua família, não vai fazer isso. Ah, Eduardo, mas eu não posso fazer isso. Faça o que você quiser, você é livre para isso. Quem sou eu para falar para você não fazer? Eu só estou aqui tentando te mostrar que existem coisas que você precisa pensar se não são essas coisas que você não está fazendo ou está fazendo demais e não deveria fazer. Tá? Então, o passado, tá? Então, primeiro, o que eu falei aqui dessa história do alcoolismo, enfim, da mulher aqui, porque muitas vezes a pessoa só olha para o agora e ela acha que isso não tem nenhuma raiz. Isso está em outra pessoa, entendeu? Está nos homens. Está nos homens que ela se relacionou. Não. Está numa frequência que ela vive, que ela tem lá desde o passado, uma crença, uma frequência, e que faz o quê? Que ela tome escolhas, que ela faça escolhas ruins agora. Só que ela está tão ferida, o que ela faz? Ela passa a falar que não quer mais namorar, que não quer mais ter um relacionamento. E tem certeza que muitos de vocês já conheceram pessoas que depois que terminaram um casamento, um relacionamento, nunca mais se relacionaram. Então, isso são questões muito sérias que a gente precisa entender. Que o passado, ele tem que ser uma referência, mas ele não é uma prisão. Então, às vezes uma coisa que a gente passou no passado, não quer dizer que ela vai se repetir agora. Não quer dizer. Então, não quer dizer que porque você se relacionou com uma pessoa ruim, todas as pessoas são ruins a partir de agora. Não tem nada disso. O passado é apenas referência. Ele não é prisão, ele não é algo que você vai ter para sempre como sentença de morte para a sua vida e para a sua felicidade. Então não é assim. O passado serve principalmente para quê? Para a gente olhar o que não deu certo e o que a gente pode melhorar. Porque a gente, como eu falei, a gente não foi ensinado a fazer esse tipo de exercício. Em nenhum momento a gente é ensinado, por exemplo, num relacionamento, e eu gosto de ensinar esse exercício que é muito simples, você pode fazer. É assim, ó. Pega uma folha de papel e coloca aqui, ó. Prós e contras. Você faz para o relacionamento, você faz para o seu trabalho. Lembra que eu falei que a maior parte precisa ser a melhor parte? Então você vai fazer assim, qual que é os prós que eu tenho de me relacionar com essa pessoa? Quais são os contras? Ah, Eduardo, mas eu faço aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, vai dar a mesma quantidade, mas não é por quantidade apenas. É por intensidade. Porque tem muita gente que se esconde. Eu sei que já fiz mentoria e terapia com pessoas, tá? A pessoa fala assim, ela tá com um marido que vamos pegar esse exemplo aí da alcoólatra, que tem uma agressividade com ela, e ela fala assim, mas ele é um bom pai. Você tem certeza que ele é um bom pai? Porque não falta nada em casa. Não, mas tem certeza que um bom pai é alguém que até não deixa faltar nada na sua casa? Mas como é que era a sua história de vida? Como é que foi a sua infância? Seu pai... Entende? Você vai mais a fundo na questão. E aí eu falo para ela, tá, ser um bom pai. Você acha, os seus filhos veem a agressão verbal que você sofre? Sim, eles veem a gente. Ele me xingar, a gente se xingar. Seus filhos veem a agressão física que às vezes você sofre? Veem, não te veem. Então você tem certeza que os prós aqui são maiores do que os contras? Você tem certeza que ele está sendo um bom pai? Quando os seus filhos veem esse tipo de agressão física, verbal, o alcoolismo, e vê uma série de coisas, você tem certeza que apenas eles dar o sustento em casa é ser um bom pai? Entende? Então, a gente não foi ensinado a pensar nessas coisas mais relevantes, mais profundas para a nossa vida. Por isso que eu gosto de fazer algo como eu estou fazendo aqui hoje. De tentar ajudar as pessoas a virarem o ano ou virarem a página da vida, fazendo o quê? O que a filosofia nos ensina. Que é o quê? Se questionar. Gosto muito de Sócrates, né? Sócrates tinha a maiêutica, como eu tenho a formação filosófica, também gosto muito de Sócrates. Falam que Sócrates, inclusive, foi o primeiro coach. O pessoal brinca. Por quê? Porque ele tinha a maiêutica, que era o quê? A arte da pergunta. Alguém falava alguma coisa, algum tipo de afirmação, fazer algum tipo de afirmação, Sócrates falava, mas baseado em quê? Você está me falando isso? Porque eu ouvi falar. Então, ouvir falar para você é uma prova? Não, mas, entende? Então, a mesma coisa. Se um relacionamento não deu certo, você tem que se questionar, por que não deu certo? O que eu fiz e que eu não deveria fazer? O que o outro fez e não deveria fazer? Uma das coisas que a gente faz, o exercício também na imersão,
no exercício de valores. A maioria das pessoas não consegue falar 3 valores fundamentais que direcionam a vida delas. A maioria. Se eu perguntar para as pessoas em qualquer sala, eu faço isso sempre. Falo, gente, quem aqui pode falar para mim de cor 3 valores fundamentais que direcionam a vida? 99% das pessoas não sabem falar. Mas por que isso é tão importante? Porque são os valores que são determinantes para você tomar melhores decisões. Se você tem valor de respeito, você não permite que as pessoas te desrespeitem. E você não permite que você desrespeite outras pessoas. Então é importante a gente pensar sobre isso. Mas o passado ele é principalmente uma referência, mas ele não quer dizer uma sentença. Não quer dizer que aquilo vai se repetir. Até porque os tempos são outros, né? O que eu falei agora há 20 minutos atrás é o quê? Passado. Então, ninguém toma banho no mesmo rio, né? A filosofia fala disso. Ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes. As pessoas falam, como assim? Eu vou lá no rio e tomo banho 2 vezes no rio. É o mesmo rio. É o mesmo rio, mas a água que está passando nele não é a mesma. Porque o rio tem um fluxo. O nosso tempo tem um fluxo. Eu criei os filhos iguais, mas são diferentes. Mas que coisa? Então, porque são tempos diferentes. Interessa se passou um ano para o outro, muda muita coisa ou não muda? Vamos falar da pandemia, né? Dos 2 anos aí que se passaram. Né? Não mudou muita coisa na vida de todo mundo? Mudou. Então, aqui para o tempo é assim, ó. E ele pode fazer muita diferença na nossa vida. Vamos lá, mais uma coisa aqui. Agora ele está quase fechando. Hein? Já passamos aqui pela comparação, pela ambiência, pelo tentar agradar todo mundo, pelo agir apenas pela emoção, pelo viver constantemente pensando no passado, e agora a gente vai para o quê? Uma outra questão, que é, pula essa onda aqui também. Desistir. Eduardo, como assim? Nós somos levados, tá? Porque aí, lembra que eu falei que eu ia falar sobre o cérebro, isso é uma máquina de economizar energia? E agora eu vou trazer o tempero disso aí. Desistir. Quem aqui, né, está presente aqui, que eu posso ver levantando a mãozinha, mas pode participar, quem está participando aí online pode falar também. Quem aqui já desistiu de algo e se arrependeu depois? Algo que ia fazer, que pensou que... Todo mundo. Eduardo, isso é óbvio. Então, mas o óbvio precisa ser dito. Tá? Mas sabe o que acontece? O cérebro é uma máquina de economizar energia. Aí eu vou pegar, mais uma vez, a neurociência, que é uma das minhas formações também. Então, o que o cérebro faz? Lembra quando eu falei que vou juntar tudo aqui, tá? Vamos lá. Vou costurar tudo. Lembra que eu falei que se repete a história de uma mulher que o vô era alcoólatra, que o pai era alcoólatra? Lembra disso aqui? Agora eu vou trazer para fazer sentido aqui também. Por que a gente desiste de algumas coisas? Por quê? Às vezes a gente está em casa, ou a gente está na internet assistindo alguma coisa, ou a gente está conversando com alguém e vem uma ideia. Você fala, caramba, é isso. Vou fazer isso. Aí você fica empolgado, sua adrenalina vai lá em cima, você já quer sair contando para a família, você já encontra um amigo na rua e já fala, cara, agora vai. Agora você não sabe, eu tive uma ideia agora, não é assim que acontece? E aí depois você faz o quê? Um belo dia, ou no outro dia mesmo, ainda naquela noite, você vai, o pessoal tá rindo que eu sempre aconteceu aqui, já assistiu. Você vai fazer o quê? Deu sede, eu vou na geladeira pegar uma água. Aí você vai pensar, porque a geladeira é o lugar de pensar, né? A gente sabe disso, você abre a geladeira e você fica lá. Aí vem na sua cabeça, aí você esquece que ia pegar água. Aí você fica lá assim, mas acho que eu tô pensando longe demais. Acho que o seu cérebro é trabalhando contra. Não, mas fulano deu certo porque tinha dinheiro. Não, acho que o pai ajudou a mãe. Não, a mãe recebeu uma herança, se não me engano. E você vai construindo o quê? Um negócio para fazer você desistir. E baseado em quê? Na maioria, tenho certeza aqui, ó. A maioria das vezes você se arrependeu, sabe por quê? Porque você não tinha argumento suficiente que comprovasse que aquela decisão era acertada. Sim ou sim? A gente desiste e depois fala assim, puxa, eu pensei em fazer isso, agora a pessoa se deu bem. Se eu tivesse continuado, não é assim que acontece? Por quê? Porque o cérebro quer economizar energia. O cérebro é uma máquina de hábitos. Então ele quer que você faça o quê? Que você se habitue àquele processinho. Por quê? Porque você economizar energia. Economizar energia para quê, Eduardo? Porque o cérebro é uma máquina que comanda tudo.
Então, por isso, ele precisa economizar energia. Por isso que a gente é tão resistente à mudança. Quando você coloca para o cérebro a ideia de uma mudança, ele começa a resistir. Fala, opa, peraí, eu vou ter que fazer mais. Vou para academia, comecei a ir para academia. Essa daí é tradicional para o começo do ano, né? Esse ano eu vou colocar o shape. Até fevereiro, nossa, quando chegar para ir para a praia no carnaval, eu vou estar estralando. Depois passa a ceia ali, parecendo um peru, de tanto que come, né? Assim, aí a gente se arrepende, né? De tanto que come. Mas aí o que faz? Terça-feira, quarta-feira, aí a pessoa fala assim, eu vou para academia, mas eu vou na segunda. Por que você não vai hoje? Não, mas segunda-feira é melhor. Por que é melhor? Porque na ideia nossa, acho que tudo tem que começar na segunda. Não tem que começar agora. Isso que eu escrevo, fazer é poder. Querer não é poder, fazer é poder. Quando você começa, já é uma parte muito importante. Agora tem gente que nunca termina, que a pessoa desiste. Por quê? Porque ela cede às questões da economia de energia. Vai dar trabalho. Nossa, eu gostava de gente que falava isso para mim quando eu era líder de equipe. Nossa, mas você vai dar um trabalho, hein? Eu falava assim, então, pois é que a gente está trabalhando. Então, trabalho, dá trabalho. Então, costuma ser assim, você dá seu tempo, a empresa paga, igual para mim, eu dou meu tempo, a empresa paga, dá trabalho. É assim. Agora, quando é para você, quando é uma ideia, você não pode desistir. Então, você tem que fazer o quê? Faz sentido eu desistir? Por quê? Mais uma vez, o questionamento. Baseado em que eu quero desistir? Porque eu acho que... Não, o acho não manda nada. Não manda nada. O achar não quer dizer nada. Baseado no quê? Eu sempre falo, vai tomar uma decisão, como tem valores, toma uma decisão em cima dos valores. Ou baseado em que você está tomando essa decisão? Você tem certeza que vai dar errado? Qual que é o ponto? Qual que é substancialmente, o que você tem aí que você pode falar assim, não, se eu fizer vai dar errado? Porque o fulano tentou e não deu certo. Você é o fulano. Aí volta a lembrar das mães, né? Você não é todo mundo, né, querida? Você sabe como é que foi o argumento do fulano? Você sabe se ele colocou esforço suficiente? Você sabe se a fulana colocou esforço suficiente naquilo que estava fazendo? Não. Aí tem gente que vai e faz e dá certo. Só que a gente tem uma mania de esquecer quem dá certo. A gente só gosta de olhar quem dá certo quando a pessoa já está vivendo o certo. Né? Já está vivendo o palco. Não, todo mundo tem processo. Eu escrevi um livro que chama Extraordinários, Pessoas que vão além do óbvio, né? Publicado para todo o Brasil. Eu entrevistei pessoas de diversas áreas que são ícones nessas áreas. Então, Mário Sérgio Cortella, Silvia Brandaliz, que fundou o Boldrini, Carlos Wizard Martins, que fundou a Wizard, que hoje é o dono do Grupo Multi, do Mundo Verde, enfim. Washington Oliveto, um dos maiores publicitários do mundo. E entrevistei essas pessoas. Todas essas pessoas passaram por dificuldade. Todas essas pessoas tiveram desafios. Só que elas tomaram aquilo como propósito delas e foram buscar fazer o melhor. Então pegou referência, por isso que eu falei, a importância de ter referência. Referência de quem? De pessoas que deram certo. Por isso que eu escrevi o livro. Para as pessoas poderem se empoderar ali, elas poderem ler aquilo ali e falar, caramba, o Washington Oliveto passou por isso. Poxa, o Cortella passou por isso, a Silvia Brandaliz passou por isso. Então, quando você olha essas referências, é nessas referências que você tem que se basear. E não em opinião de pessoas que às vezes não conquistaram nada, ou na opinião da sua mente tentando economizar energia. Então não dá. Você precisa ter o quê? Referência. Você precisa ter o quê? Aquilo que vai te dar substância para você continuar. Certo? Perguntas, observações? Valeu, Silvio. Valeu, Júlio. Estou pensando no amigo. Silvio Igor, meu amigo. Deve estar assistindo também. Perguntas, observações, participações? Nada? Tá bom. A gente fica preocupado. Ou é que tá bom ou é que tá bem ruim. Mas tudo bem. Eu vou pensar que tá bom. Eu lembro do pastor do Cláudio Duarte que ele falou uma vez, né? Que ele ia, quando ele começou a fazer as pregações, então ele via a pessoa levantar do banco e sair, e ele ficava todo, né, assim, preocupado, tá falando, nossa, acho que eu não tô agradando. Aí ele falou, não, aí eu mudei meu mindset, mudou a mentalidade. Ele falou, não, se a pessoa tá saindo é que ela vai chamar outros para vir aqui, porque tá muito bom. Então acho que vamos pensar nisso. Vamos lá. Último ponto, né? Falamos aqui de desistir. Esse daqui, ó,
Eu costumo dizer que a disciplina é a mãe de todas as realizações. Anota isso. A disciplina é a mãe de todas as realizações. Tá? Não tem fórmula mágica no mundo, não tem fórmula mágica. É fazer o que precisa ser feito. Então, quando você vai ver as pessoas que conseguem alcançar os objetivos dela, é porque elas fizeram o que precisava ser feito de forma consistente e disciplinada. Então, o que a gente precisa? Pular a onda da falta de rotina. Ai, Eduardo, mas rotina é chato. Não, estão vendendo para você que rotina é chato. Ah, não, eu gosto de ser livre, eu gosto de saber o que eu vou fazer amanhã. Então, provavelmente, é uma bagunça a vida aí. Provavelmente tem algumas questões sérias, emocionais, inclusive, também. Não. A rotina, como eu falei, o cérebro é uma máquina de economizar energia. Então, ele precisa do quê? De rotina. Certo? Olha só, é isso. Então, a disciplina é a mãe de todas as realizações. Ah, Eduardo, muitas pessoas me perguntam sobre isso. Quanto tempo leva para desenvolver um hábito? Para eu me habituar a isso? Então tem livros, inclusive, que falam que é 21 dias, outros livros falam que é 60 dias, não tem nada disso. É isso aqui, ó. Vou entregar para vocês aqui. Então, o que acontece? 21 dias, você está começando a fazer a sua sinapse neural, ou seja, começando o seu cérebro criar aquilo ali como uma possível rotina, um possível hábito. Tá? 21 dias. Aí, quando chega em mais ou menos com 80 dias, ele já está mais fortalecido. A sinapse neural já está mais fortalecido. Mas para você falar, não, agora é um hábito. Não, é isso aqui, ó. 180 dias. Nossa, Eduardo, mas demora. Pois é. Olha só, que coisa. Você é o tipo de pessoa que desiste rápido, lembrando da lição anterior, da onda anterior? Então, Eduardo, mas como que eu faço para continuar? Vou te dar uma fórmula mágica. Tenha disciplina. Olha só. Eduardo, mas não é isso que eu quero. Não é isso. Outra coisa, facilita para o cérebro. Lembra que o cérebro é uma máquina de economizar energia? Então o que você faz? Tem gente que fala assim, eu quero começar a praticar exercício. Eu vou caminhar ou eu vou correr. Ok, o que você faz? Facilita para o seu cérebro. Facilita a rotina. Então antes de você ir dormir, pega a sua roupinha, dobra ela, põe ali do lado da sua cama. Pega o seu tênis que você vai caminhar, que você vai correr. Deixa ali do lado, já deixa tudo pronto. E aí você pega, que é outro mal que a gente faz, não deveria fazer, porque o celular não poderia nem ficar no nosso quarto, porque ele tem questão de frequência, enfim, mas é outro assunto. Aí você pega e coloca o celularzinho lá com o despertador em cima da roupinha. Sabe por quê? Porque quando despertar, você vai olhar e mesmo querendo criar desculpa, você vai falar, caramba, a roupa já está aqui, o tênis é só eu vestir. Estou tendo quentinho, já está tudo aqui certinho, não vou nem precisar. Porque tem pessoas que elas criam o próprio bloqueio. Não, eu vou começar a fazer. Só que daí o que ela faz? Desperta, aí ela fala, nossa, vou ter que escolher a roupa ainda. Nossa, nem separei, nem sei se está lavado. Amanhã eu começo. Não é assim? Amanhã eu faço, então. Deixa amanhã eu vou fazer. Aí chega no outro dia, tá programado lá o despertador do mesmo jeito. Aí ela acorda num dia como hoje, chovendo, tá chovendo. Aí foi maravilhoso, que ela não precisa mais nem criar desculpa. Poxa, tá chovendo, olha só que azar que eu levei hoje. Chovendo. Legal. Chovendo, você precisa praticar exercício, é isso? Legal. Você não consegue fazer uma polichinela em casa? Você não consegue. Você não consegue fazer uma flexãozinha? Não consegue. Não tem uma área na frente da sua casa que você possa dar umas voltas? Eduardo, mas aí o quê? Não, quem que fica dando volta na área? Quem está determinado e compromissado com aquilo que precisa ser feito. Acabou. Agora, quem não consegue alcançar as coisas é o rei em inventar desculpa. Pode ter certeza, a pessoa que é boa em inventar desculpa, ela não é boa em mais nada. A pessoa que é boa em inventar desculpa, ela não é boa em mais nada. Porque não tem gente assim, que você fala, cara, você não sabe. Aí você já vem assim, você fala, meu Deus do céu, não deu, cara, você não sabe o que aconteceu. Tava passando, a ponte caiu, o trânsito parou, eu fui fazer o retorno, furou o pneu do carro, peguei, olhei e o esteio estava furado. Falei, vou pegar um ônibus.
Cheguei, na hora que fui pegar o ônibus não aceitava dinheiro, agora é só cartão, você acredita? E eu só tava com dinheiro, e tava com uma lata de 50, não dava nem pra trocar. Aí eu peguei e fui num bar que tinha perto, pra ver se trocava. Ah, não trocaram pra mim. Você não sabe, saindo de lá, na hora que eu saí, entrou 2 lá e assaltaram o bar. Olha só que sorte minha. Não é assim? Tem gente que você fala, caramba, esse aí é bom, podia fazer roteiro pra Hollywood, né? Os filmes. Mas pode deixar que amanhã a gente leva isso aí adiante. Então, o que acontece? Você liga pra pessoa, você marca, você fala, então, não, eu vou ver. E aí começa por aí. Então, quem é bom inventar desculpa não é bom mais nada. Então, falta de rotina, ela leva você ao quê? Ao fracasso. Ao fracasso. Inclusive, também existem estudos na neurociência que falam, uma pessoa para diminuir a ansiedade dela, se ela tiver rotina, é excelente. Por quê? O que é a ansiedade? A ansiedade é um excesso de futuro catastrófico. Ou seja, a pessoa pensa em algo que ela não tem base que vai acontecer, ela pensa naquilo e catastrofiza aquilo, ou transforma aquilo num inferno, sem ter base nenhuma de que aquilo vai acontecer ou não. Sem ter o mínimo de prova que aquilo vai acontecer, mas ela catastrofiza. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem rotina, ou tem um mínimo de organização, ela consegue diminuir a ansiedade. Por quê? Porque alguém que no outro dia, se está organizado para correr, como foi o exemplo que eu dei aqui, o que essa pessoa vai fazer? Vai ficar mais tranquila. Se a pessoa, com uma live aqui como essa aqui, imagina se não tivesse organizado nada, porque às vezes você organizando, você tem que lidar com o quê? Com situações que você não controla. E tem gente que o que? Ela abraça justamente o que ela não controla. E aí ela fica extremamente ansiosa. Então, se você tem um mínimo de organização, é o quê? Faça um checklist do que você tem que fazer. É simples, mas funciona. Não tenta fórmula mágica. Porque quando você vai ver as pessoas que são realizadoras de verdade, não tem fórmula mágica. Não tem, quem te vê de fórmula mágica é a internet. Não tem fórmula mágica. É fazer o que precisa ser feito de forma consistente e disciplinada. Ponto. É ponto. Eu criei uma página, inclusive no Instagram, chama Mentalidade Extraordinária. Justamente para provar para algumas pessoas que eu atendi a mentoria, que se você fosse consistente com o conteúdo e com as lições que você aprende na internet mesmo, de graça, se você fosse consistente com esse conteúdo, você conseguiria ter um alcance interessante na página. Essa página hoje tem mais de 7.000 seguidores. Eu nunca fiz um anúncio. Eu nunca impulsionei nenhum post lá. O quê? Apenas seguir. Mas tem que ser o quê? Consistente. Você tem que fazer aquilo de forma disciplinada. Então não adianta você reclamar do mundo. Ah, mas igual eu vejo. Ah, Eduardo, mas você não se revolta com as coisas? Você não fica bravo? Fico, mas eu não abraço essas coisas. Eu preciso abraçar a solução. Eu não posso abraçar o problema. Tem gente que fica assim pra mim, por exemplo. Ai, povo parece que tem que ficar mostrando a B na bunda, né? Na internet. Estou fazendo aqui, o Instagram vai me derrubando. Tem que ficar mostrando a bunda na internet para os outros seguirem. Não tem. Tem não. Se você fizer uma coisa de forma consistente e boa, pode ter certeza que as pessoas vão começar a te acompanhar. Ah, mas não vai. Ah, filho, para. Faz o que você já fez. Isso eu gosto de contar. Lembrei uma coisa que eu gosto de contar. Eu, claro, para eu poder ensinar, eu tenho que sentar para aprender, né? Qualquer pessoa que vai ensinar tem que ter algumas coisas. Ela tem que primeiro sentar para aprender e ela tem que aplicar aquilo e ter resultado, tá certo? Por quê? Porque se você vai falar com gente que não tem resultado, você está só pedindo opinião. Né? Você não está pedindo conselho, você não está buscando coisas que tem realmente pilar forte, sólido. Então, tem muita gente que fala assim, né? Quando eu vou nos lugares, fala assim, isso aí que o fulano está falando, eu já vi. Isso aí que o fulano está falando, aí não funciona não. E aí eu gosto de perguntar assim para a pessoa que está do meu lado. Legal, mas você já fez? Você já testou? A pessoa, não, mas isso aí não dá certo. Eu já vi aí, não sei, fulano falou para mim que não dá certo. Então, você fala assim, não, querido, faça o que você precisa fazer, de forma consistente, com disciplina. Então, crie uma rotina para você poder fazer as coisas como deve ser feito. Por quê? Além de você diminuir essa questão de ansiedade que eu falei, você diminui muitas outras coisas. Né? Uma pessoa, eu assim, sou muito chato com horário, por exemplo. Eu sou mesmo, assim. Se eu marcar com a pessoa um determinado horário, eu vou tentar chegar 10, 15 minutos antes.
Por quê? Porque tem coisas que acontecem e a gente não controla. E pode acontecer. Né? E eu tenho a principal questão, eu respeito a pessoa. Eu respeito o tempo dela. Então eu tenho que me organizar para eu fazer o quê? Para eu chegar no tempo devido para a pessoa. Para não deixar a pessoa me esperando ou frustrada comigo. Por quê? Porque quando a gente frustra as outras pessoas, a gente fica numa frequência ruim depois, né? Não fica aquele climão ruim? Você, né? Chega muito atrasado no lugar. Igual, eu fui de RH, né? Coordenador de RH há muito tempo. Estou fazendo entrevista com as pessoas. Então tinha muita gente que era isso aí que eu falei anteriormente. Era muito bom dar desculpa e não era bom mais nada. Então chegava lá, tinha marcado a entrevista, 9 horas da manhã. A pessoa chegava lá, 15 para as 10. Falei, nossa, se está assim na entrevista, imagina o primeiro dia de trabalho, como é que vai ser. Né? Só que chegava lá, a pessoa, não sabe o que é? Aí começava tipo a historinha que eu contei aqui para vocês. E já tinham pessoas que eu nunca me esqueço, olha só como é marcante isso, eu nunca me esqueço de uma moça, Carla, se não me engano o nome dela é Carla, não lembro da história, mas acho que o nome é Carla. Ela chegou para mim, chegou mais cedo lá tudo, e ela chegou para fazer a entrevista e tudo. E eu conversando, né, deixando a pessoa à vontade, eu falei para ela, você já conhecia aqui? Ela falou assim, não conhecia. Aí eu falei, legal. Aí ela falou assim, isso você não sabe. Eu, ontem à tarde, meu namorado saiu do trabalho, aí eu pedi para ele, para a gente poder ver o endereço. Lá atrás não tinha essa facilidade de Waze e tudo mais, né? Aí ele veio comigo de moto, a gente passou aqui na frente, e aí eu pude ver certinho qual ônibus que eu tinha que pegar, como é que eu ia fazer para chegar aqui. Você acha que isso contou para ela na entrevista que eu fiz com ela ou não? É claro, é uma pessoa o quê? Organizada. É uma pessoa que procura já a resolução de problema antes. Então o quê? Ela já antecipa as coisas. É esse tipo de pessoa que já se destaca numa entrevista por uma atitude. Então você vê que esse tipo de pessoa é uma pessoa consistente. É uma pessoa confiável. Tá certo? Então por isso que é muito importante a gente ter rotina para não só ajudar a gente a conquistar as coisas, mas para facilitar a nossa vida em outras coisas. Então, aqui também tem, quem não tem rotina tem problema de sono. Tem problema, por exemplo, de concentração. Como assim, Eduardo? Nós somos, Homo sapiens sapiens, nós somos, na verdade, ainda programados como caçadores e coletores, que é lá daquela época. Então a gente tinha que fazer o que para comer e tudo? Caçar, coletar, armazenar. A gente ia dormir que horas? Caía à noite ali, 6 horas mais ou menos, um pouco depois, que é quando o nosso cérebro já está preparando a gente para dormir. Então já começava a fazer o quê? Caverninha, fogueira, começava a se preparar para dormir. Por que meia-noite chama meia-noite? Porque já é o meio da noite. Entende? Já é o meio da noite. Tem gente que fala assim, não, só durmo depois da meia-noite. Então você está dormindo mal. Está dormindo mal. Por quê? Porque quando você... Eu falo assim, se a pessoa conseguir dormir 9 horas, é ótimo. Por isso que eu falo, a gente vai ficando mais velho, vai acordando mais cedo, vai dormindo mais cedo também, né? Mas se você conseguir dormir aí de 9 horas, 10 horas, você já está melhorando bastante seu sono. Porque cada hora que você dorme, ali por volta das 9, das 10, o resultado é de 2 horas de sono, como se você tivesse dormido 2. Quando você começa a dormir 1 hora, que é essa conta que a gente faz, né? Quando vai dormir muito tarde, você fala assim, tem que acordar amanhã às 6 horas. Se for dormir meia-noite, eu durmo 5 horas, para mim tá bom. Então, eu tenho que estar no lugar 6 horas. Aí você começa a fazer essas contas assim, falar, não, vou dormir 5 horas, vou dormir 6 horas. Não, porque depois da meia-noite, cada hora de dormir equivale a 20 minutos. Não sou eu que estou falando, vocês podem pesquisar isso, que tem estudo que fala sobre isso. Então, a pessoa que não tem uma rotina de sono, e é importante a pessoa ter rotina de horário de dormir e horário de despertar. Tem aquelas pessoas que têm o trabalho durante o dia, né, durante a semana, e aí acorda sempre naquele horário, ali, 5h30, 6 horas, enfim, depende de onde a pessoa trabalha, do que ela tem que enfrentar como trânsito, ou vai de carro, ou de ônibus, enfim. Então, na semana toda ela faz aquele horário, dorme mais ou menos no mesmo horário, ou não, que já é um problema. E aí ela acorda no mesmo horário. Ok, aí chega o final de semana, ela faz o quê? Agora eu vou dormir até não aguentar mais. Aí depois acorda como? Destroçada. Por quê? Porque o seu organismo, ele não está se entendendo. Ele não está numa vibe boa.
E as pessoas começam a ter o quê? Perda de energia, ela começa a ter problema, inclusive de saúde, ela começa a ter... Hoje a gente tem uma questão que são os celulares e tudo mais, que também prejudicam o nosso sono. Por quê? São a luz azul, a emissão de luz azul. Então, e se a gente vai dormir com o celular aqui na cara, o seu cérebro ele não está conseguindo chegar no ponto ideal para o sono. Ele não está conseguindo. Isso vai demorar muito mais para você chegar no ponto ideal do sono. Por quê? Exposição de demasiada luz azul. Inclusive, hoje tem óculos, né, para bloquear a luz azul. Inclusive, tem um que eu uso, principalmente se fico muito tempo no computador, fazendo uma apresentação, fazendo alguma coisa. Por quê? Para melhorar essa questão, para bloquear a luz azul. Então, como a gente é muito exposto hoje a vários estímulos e não tem rotina, a gente acaba tendo o quê? Tendo muito problema de sono. Hoje, a questão de sono é uma das coisas mais estressantes que a gente tem no dia a dia. Uma das coisas que mais a gente vê que contribui ao visitante, contribui para o estresse e que contribui, inclusive, para as questões emocionais. Porque se uma noite mal dormida, você vai acordar como? Estressado. Acordando estressado, o que você vai fazer? Pressa, muitas vezes. Pressa é inimiga da perfeição. E aí, quando você não faz as coisas perfeitas, você faz as coisas, obviamente, mal feitas. Aí você vai pegar um café correndo, você derruba na roupa. Aí você fica mais do que estressado. Aí o que acontece? Você vai chegar atrasado. E aí você vai chegar atrasado, mas você sai de casa, você esqueceu o quê? O celular. Por quê? Porque você está pensando, né, o cérebro, ao contrário do que alguns falam, que tem multitarefa. A ciência, a neurociência também prova que não existe multitarefa. O cérebro ele vai focar em uma coisa, e o Mindfulness fala, né, que em 15 minutos para você conseguir entrar no flow, no estado de flow, e se alguém desviar aquilo, o que acontece? Você perdeu, puf. Você voltar àquele estado, 15 minutos de novo até você chegar naquele estado aqui. Então acontece, sono de qualidade, higiene do sono, e isso tudo tem a ver com o quê? Rotina e organização. Então quando você tem rotina e tem organização, isso também te ajuda em relação ao quê? A prosperar na vida, ter uma vida mais próspera. Então, repassando aqui, as 7 ondas que a gente precisa pular. Comparação excessiva com os outros. Ambiência, ou seja, uma ambiência ruim, a gente precisa pular isso aí. Tentar agradar todo mundo, não adianta, você precisa pular fora disso aí. Agir apenas pela emoção, também a gente já sabe que não funciona. Viver pensando constantemente no passado, não vai ajudar você a avançar. Desistir não é uma opção. Não, se é bom, útil, verdadeiro, eu sempre pego esses crios. É bom, é útil, verdadeiro aquilo que você quer fazer, aquilo que você tem como ideia, que você pensa, então faça. Bom, útil e verdadeiro. Então não desista, faça o que precisa ser feito. E por último, crie uma rotina. Por quê? Porque a rotina te ajuda o quê? A fazer justamente o que é preciso ser feito. Legal? Finalizando, alguém aqui quer falar alguma coisa que está presente? Dúvidas, reclamações, que mais? Ensinamentos, quer falar? É a hora, pode falar. Não? Sim, o pessoal está com fome, comer. Pode falar. Uma rotina na empresa, por exemplo, quando eu não tenho acesso à empresa, quando é muito longe, assim, para o pessoal fazer um orçamento, alguma coisa, o pessoal eles preferem entrar no Google, né? O Earth, fala, e veem o trabalho, na verdade, pelo computador. Eles fazem a medição pelo computador. Isso se tornou uma rotina na empresa. Quando você trabalha, eles fazem isso, fazem muito longe. Isso, por exemplo, em Manaus, eles não foram lá. Sim. Eles mandaram orçamento pela medida que eles fizeram pelo computador. Aí você vê, a logística é uma rotina já da empresa isso. Eles resolveram uma questão, e aí a internet usada para o bem, né? Para uma coisa útil realmente, de verdade. Então resolveram uma questão que poderia gerar gastos, né? Muitos gastos para você fazer uma viagem em outro estado. E aí colocaram isso como rotina, ou seja, parte dos processos da empresa para realizar a medição. Agora eles fazem isso em todas as medições. Que legal. Se for, por exemplo, a empresa de Paulínia, se for em Campinas, eles fazem antes, mas eles vão lá, só que eles fazem antes, né, um pré-orçamento para quando chegar lá não ter surpresa. E geralmente funciona. A maioria das vezes. Legal.
Tem Quase, essa quase também. 100%, quase. Quase Às 100%. vezes né, é uma coisa, não é como a gente vê, né? Sim, sim. Que legal. Muito bom. Quem mais? Tem alguma coisa de rotina, alguma coisa que, do que eu falei aqui, despertou uma dúvida ou despertou uma... Ah, Eduardo, queria saber mais disso. Quem mais? Mais alguém? Pode falar. Quando você começa, você tem um objetivo. Você começa dando certo. E depois vem aquela avalanche e desaba. Aí você tem que começar de novo. Qual a dica que você daria para as pessoas que estão assistindo, para mim que estou com essa dúvida? Eu sei onde eu errei. Então eu começo de outra forma, ou eu começo onde eu parei, dou continuidade. Entendi. A primeira coisa que a gente fala, tanto na vida quanto para os negócios, para o que a gente quer fazer, é diagnóstico. Ou seja, justamente a gente entender. Por quê? Porque sempre que a gente está, isso é um mundo, né? Sempre que a gente está numa constante, deixa eu apagar aqui. E você fala isso de um negócio seu? Isso. Tá. Então, geralmente os negócios começam assim, né? E segundo o Sebrae, mais de 80% das empresas não duram 2 anos, né? Mas na maioria das vezes é porque ela não tem planejamento e não tem execução. Isso aqui serve para pessoas e para negócios. Não tem planejamento, não tem execução, porque tem muita gente que se planeja, igual agora, fim de ano, as metas para o ano novo, né? Faz, aí planeja, mas não executa. Mas enfim, toda empresa ela vai começar assim. Chega num ponto, né, que ou ela estagniza, ou ela tem uma queda, por alguma questão. Aí você tem que ver o quê? Questão de mercado, se é um mercado que está assim, ou é algo que está acontecendo com você, por isso que a gente tem que ter um entendimento de mercado. A gente tem que olhar os concorrentes, por isso tem que ver tudo, para entender. Mas a partir do momento que a gente tem isso aqui, a gente precisa fazer as perguntas, né? Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo com todo mundo? Isso é uma coisa de mercado? O que eu posso ter deixado de fazer e que eu fazia antes e que gerou isso? Posso dar um exemplo. A Coca-Cola, uma vez na história, não vou lembrar também o ano correto, mas foi na década de 80, mais ou menos, a Coca-Cola quis mudar o sabor. Então isso quase quebrou a Coca-Cola. E aí eles entenderam que assim, as pessoas começaram a fazer manifestação para voltar ao sabor da Coca-Cola. Foi aí que a Pepsi, nos Estados Unidos principalmente, ela conseguiu, né, enquanto uma chora, a outra tá seguindo. Então, mas o importante é você entender isso, você fazer as perguntas. O que eu faço? O que eu estou fazendo e não deveria fazer? O que eu fazia e deixei de fazer? Entende? Se perguntar o porquê daquilo. Porque você falou, muitas vezes eu sei o que aconteceu. Ok, então se você sabe, então você precisa cuidar disso. Então, por exemplo, gosto de usar um exemplo que eu já vi com um amigo Júlio e que já vi com outras empresas que acontece muito. Às vezes, o que acontece? A pessoa acha que várias ferramentas, por exemplo, ela tem que estar atualizada com várias ferramentas, por exemplo, de comunicação. Então, eu já cansei de ver empresa que, por exemplo, ela vai passar um orçamento, aí ela fala que o orçamento pode ser passado pelo WhatsApp, o orçamento pode ser passado por e-mail, e o orçamento pode ser até passado por um outro aplicativo. Aí o que acontece? Parece que ela se comunica muito, não parece? Só que o que acontece? Muitas vezes o orçamento se perde em um desses lugares. Por quê? Porque é muito lugar para uma coisa só. Então, o orçamento é por onde? Pelo site e pelo WhatsApp. Ok, então você vai ter que ter gente para ver o site o tempo todo e gente para cuidar do WhatsApp o tempo todo. Por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo instantâneo, as pessoas não vão esperar a resposta. E se ela pedir alguma coisa para você, a Jaque sabe disso, que ela trabalha com questões de alimento, a pessoa pede, ela quer comer, né? Ela quer ter a resposta rápida a respeito daquilo. Então, se demora para responder, o que acontece? A pessoa vai procurar outro.
Então, muitas empresas elas se perdem, né? E aí falo de nós também, em relação a coisas que são simples de resolver, muitas vezes. Então, por exemplo, um excesso de canais não necessariamente quer dizer que você é eficaz na comunicação. Então, por exemplo, você pode usar 1 ou 2 canais para passar uma cotação, né? Um orçamento, mas tem um canal específico, por exemplo, para você se comunicar com a equipe. Né? Quando eu falo de uma empresa que tem, né, mais equipes. Então, tem grupo de WhatsApp, então só lá que vai ser tratado isso. Não, mas eu mandei por e-mail. Então fica um monte de recurso, um monte de comunicação que não comunica nada, que acaba sendo o quê? Sendo uma coisa que mais complica do que ajuda a esclarecer. Então, o que eu falo para você? Você já mais ou menos deu a sua própria resposta, mas vamos lá. Diagnóstico, é o que eu falei. Você tem que entender o que deixou de acontecer para chegar naquele resultado. É uma coisa externa? É uma coisa que você não controla? É uma coisa de mercado? Por exemplo, vamos pegar a pandemia. Todo mundo teve problema com a pandemia. Eu, por exemplo, tinha evento vendido, todos os ingressos vendidos, tive que devolver dinheiro. Porque era presencial, veio a pandemia e acabou. Fiz o quê? Tive que devolver dinheiro. Não teve jeito. E aí eu tive que fazer o quê? Rever o meu planejamento, como é que eu ia fazer para conseguir ter receita sem estar lá no presencial. Então, tem coisas que vão além de nós, mas a gente precisa o quê? Resolver. Agora, é muito importante a gente olhar muitas vezes para nós. Por isso que eu te falo, você consegue entender o que você deixou de fazer? Se de repente você fazia de um jeito e deixou de fazer? Você entendeu, por exemplo, que a sua demanda, tem muita gente que fala assim, claro que para um negócio ele realmente dar certo, você tem que vender muito. Né? Quanto mais venda, melhor. Porém, tem muita gente que se perde como, e muitas empresas quebram também desse jeito, porque faz muito marketing, faz muita propaganda, só que não consegue dar conta da demanda. Então, por exemplo, hoje a Jaque, pode ser que, sei lá, ela dá conta de uma demanda por dia de 30, 40 marmitas. Aí, não, então agora é a hora de eu dar o passo adiante. Então, vou investir um valor X para eu conseguir alcançar mais pessoas. Aí o que acontece? Amanhã passa o quê? A pedirem 100, 200 marmitas. Só que ela não tem braço para fazer isso. O que acontece? O efeito é outro. Então, até as pessoas que antes eram constantes, ela atendia de forma eficaz constantemente, acabam sendo afetadas. Por quê? Porque elas não estão mais conseguindo receber como elas recebiam antes. Elas não conseguem mais ter o cuidado que elas tinham antes. Faz sentido? Sim. Então, a gente precisa tomar cuidado, inclusive, o quanto de a gente está capacitado para conseguir, naquela hora, dar conta da demanda. Tá? Não sei se eu consegui aí te ajudar a respeito. Obrigada. Então, tá bom. Mais alguém? Silêncio. Então é isso. Gente, pode falar. Olha, tá quase encerrando. No último momento, vamos lá. Até a participação de um tesourinho. Fiquei bastante, Fugiu. assim, empolgado com o que você falou da rotina, planejamento, né? Organização. Sim. E do hábito. Há um tempo atrás, quando você falou também de uma questão anterior, um rapaz, quando a pessoa ela capta a sua atenção, né, te manipulando, pegando uma questão que você tem como valor ali, que ela capta e acaba te manipulando. Isso já aconteceu comigo, né? Com todo mundo. Eu também passei por isso. Inclusive, eu era também muito emocional. Hoje, graças a Deus, eu estou aprendendo com essa questão de lidar com as emoções. E agora, recentemente, né, eu ajudei a mesma pessoa. Naquela época que eu ajudei ela, eu agi emocionalmente, né? Estou pagando ainda por isso, né? Mas naquela época, quando eu ajudei ela, eu agi por emoção, né? E ela fez isso que você falou, ela fez isso comigo. Manipulou. Manipulou. Mas agora eu ajudei ela de novo. Só que dessa vez foi diferente. Eu não deixei ela me manipular. Eu falei pra ela o caminho que ela tinha que fazer. Ela foi e fez. E eu falei pra ela. E eu só mostrei o caminho. Ela que foi lá e executou.
deu tudo certo. Sim. Legal. Muito bom. É legal você falar disso tudo, porque assim, a maioria de nós, eu falo isso nas palestras, falo isso até na imersão, a maioria de nós, né, sabe o que precisa fazer. Sabe? Não é segredo. Só que muitas vezes a gente não faz. Tá? Então, por exemplo, é importante você ter esse entendimento de agir pela emoção, estou pagando o preço até hoje. Muitas vezes a gente acaba pagando um preço alto por uma decisão tomada pela emoção. Por isso que eu falo que precisa ter muita cautela na emoção, né? Porque a emoção ela pode te jogar longe. Inclusive quando existe a neurociência também fala isso, a ciência fala isso. Você não decide se aconteceu uma separação, se aconteceu um falecimento, se aconteceu alguma coisa muito emocional na sua vida. Você não pode tomar decisões em pilares importantes, como mudança de cidade, de estado, mudança de trabalho, pede a conta, não, agora aconteceu isso, vou cuidar da minha vida agora, como se estivesse cuidando da vida. Então, quando são pilares que sustentam a vida, quando você está tomado pela emoção, melhor não tomar decisões que podem afetar, né, o ecossistema da sua vida. Mas é interessante você falar isso, por quê? Porque tem muita gente que toma a lição, toma o tombo, mas volta a errar. Isso é uma das coisas que eu mais ouço das pessoas também. Eduardo, eu sei, mas aconteceu de novo. Então você não sabe. Né? Eu costumo dizer, conhecimento sem ação é mera informação. A pessoa está informada, mas ela não está aplicando. Se ela não aplica, ela não aprende. Então, quando você tomou essa questão da emoção, o que aconteceu? Você colocou agora, pelo que você me colocou, você definiu termos para você ajudar aquela pessoa. Então, a partir do momento que você não tem problema ajudar, a gente tem que ajudar. Só que a gente tem que pôr limite com relação a termos. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes elas vão responsabilizar a gente. Eu deixo muito claro, né, tem pessoas que participaram aqui da imersão minha presencial, eu começo o dia falando o seguinte: eu vou entregar o melhor que eu puder. O melhor, pode ter certeza. E como eu falo, no final do primeiro dia, se você não achou que fez sentido, que não entreguei algo de melhor para você, você vai me pedir o dinheiro de volta, eu vou te devolver. Não tem problema, não precisa nem voltar no seu dia. Graças a Deus isso nunca aconteceu. Mas o que acontece? Mas eu falo para as pessoas o quê? Eu vou entregar o melhor. Mas depende de quem aplicar aquilo. O Eduardo? Não dá. Ali eu vou estar acompanhando os exercícios que são feitos na apostila, eu vou estar ali conversando com as pessoas a respeito das questões que a gente vai identificar, a gente vai fazer alguns exercícios juntos. Mas o que? Se a pessoa não cria o hábito, se ela não cria uma rotina, se ela não faz o que precisa fazer, não tem como. Inclusive foi 2 pessoas, né, que eu linkei ali que iam ser ajudadas, né? Uma estava querendo se desfazer do carro, e a outra precisava do carro porque precisava trabalhar, né? Aí eu peguei essas 2 pessoas, linkei, fiz elas se encontrar. Fiz a ponte entre elas? Fiz a ponte, né? E inclusive eu nem cheguei a ficar perto deles, né? Eu só fui fazendo por telefone. Aí teve um momento lá que eu falei, não, agora você vai lá conversar com a pessoa? Beleza, eu vou lá. Aí ele chegou e falou, meu, tem como você vir buscar? Não, você tem que arrumar alguém pra você levar você lá, eu não vou. Às vezes as lições, e eu posso falar como pai, e quem é pai e mãe sabe também disso, às vezes as lições mais importantes são as lições que a gente tem que negar algo para as pessoas que a gente mais gosta. A outra situação foi a dela. Viu, mas você tá me passando esse cara aí, você tá responsabilizando ele? Eu falei, não, eu tô aqui só não ajudar vocês dois. Fazendo a ponte, agora vocês entendem. Aqui é a intermediação e eu não vou colocar na minha cabeça fogo aí pra vocês. Não, vocês é que se entendem. Né? Queria garantia sua, né? Fazer um negócio, mas você que garante o negócio. Aí não dá, né? Legal. Mais alguém? Mais alguma coisa? Lembraram de algo? Não? Olha só, tá pontual, hein, Julião? Falamos que ia começar às 7 aí, 7h10, esperamos um pouquinho. E terminando às 9.
Muito bom. Gente, para quem está aí assistindo nas redes, muito obrigado. Amanhã a gente está aqui de novo às 7. E claro, para quem aqui está presente, muito obrigado de novo. Espero que vocês venham aqui amanhã e espero ter contribuído com vocês. Então, até mais. Finishing? Eu às vezes vou finalizar.